Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Eu vou acrescentar, eu comecei de manhã falando que eu estou muito feliz nessa semana, e agora eu vou acrescentar com o coral também, porque hoje eu comecei falando que essa semana a igreja estava muito viva, e foi muito bonito de ver. Na terça-feira, já no CTC, as nossas crianças começaram o curso O Segredo, que é o curso de finanças para as crianças, e aí várias crianças vieram e as famílias vêm junto, aí os pais vieram, então os pais já ficaram por aqui para fazer os cursos, então a minha sala ainda estava pequenininha, de repente deu uma inchada e foi gostoso de ver a movimentação. Aí na sexta-feira nós começamos o intensivo Venha a Cristo, que é o curso de novos membros, e 27 pessoas estão participando desse curso para se tornarem membros da nossa igreja. E aí a movimentação também, eu vi os testemunhos, as transformações, como que eles chegaram aqui, e no sábado nós tivemos de novo o curso intensivo, junto com o início das atividades dos Kings Kids, então estava uma movimentação nessa igreja, igreja bonita de ver, agora com o coral, e a gente vê assim as famílias, tem para toda a idade, tem para todo tipo de ministério, e eu não falo isso por números, tá, gente? Não é questão de número, é questão de vida, de você sentir a igreja viva, pulsante, e e os jovens no sábado, eu falei de manhã também, os jovens no sábado à noite nós estamos fazendo uma vez por mês, eu estou chamando de um culto na prática, e a gente faz fora da igreja, a gente faz na rua, e ontem nós fomos para o Esquadrão da Vida, e fizemos o culto de jovens lá no Esquadrão da Vida. Então é muito bonito de ver tudo isso, a igreja viva, a igreja pulsando, vibrando, e é muito gostoso. Quinta-feira, então agora eu vou botar todos os ministérios, fazer um momento merchan, quinta-feira, a tarde da esperança também, 3 horas da tarde, a gente tem um tempo de oração, muito gostoso, né? Então assim, isso é muito legal, eu estou muito feliz essa semana. Feche teus olhos, isso tem a ver com o que eu quero compartilhar. Isso tem a ver com a transformação que o Senhor tem feito na vida de pessoas, na vida de famílias em nosso meio. Foi muito bonito ontem ouvir os testemunhos dessas pessoas que estão chegando. A gente ouviu um pouquinho da história delas. E é o processo de transformação que Deus é quem faz, que Deus é quem realiza em nosso meio. Então feche os teus olhos, vamos orar para que esse Deus continue a nos transformar durante esse culto. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, a Deus, pelas canções ministradas. Obrigado, Deus, por esse coral. Obrigado pelo Senhor ter tocado e transformado em vários ministérios, em várias áreas, passeando no nosso meio. E nós te agradecemos por isso. Não te agradecemos somente pela questão de número, porque eu sei que é o Senhor quem traz, é o Senhor quem atrai, é o Senhor quem agrega, é o Senhor quem vai multiplicando, porque o Senhor, ó Deus, é quem faz, a obra é tua, as ovelhas são tuas, e nós te agradecemos, ó Pai, pela tua obra, pela tua mão, pela tua transformação em nossas vidas, pela tua transformação em nossas famílias, pela tua transformação em nossas casas, pela tua transformação nos nossos corações e mentes. Pai, muito obrigado, e que o Senhor continue exercendo a Tua transformação, a Tua obra, a Tua poderosa mão nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Eu queria compartilhar com vocês hoje um único versículo, e é o meu versículo preferido de toda a Bíblia. Obrigado, Guto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Eu queria, é claro que a gente vai ter que lembrar e observar todo o contexto dele. Não tem como a gente falar de um único versículo extraindo do seu contexto. Nós vamos lembrar do que aconteceu e o porquê o apóstolo Paulo escreve esse versículo. Mas eu queria compartilhar este único versículo. Eu tenho vários trechos que eu gosto na Bíblia, mas esse é o meu versículo preferido. Eu tenho um personagem bíblico preferido, eu gosto de Daniel, gosto demais de Daniel. Eu tenho orações, tenho uma oração preferida. Claro que todo mundo tem trechos, tem encontros de Jesus, que são mais assim. Eu tenho um versículo que é esse aqui, que é o meu versículo predileto de toda a Bíblia. E eu queria destrinchá-lo hoje
com vocês. Eu queria olhar parte por parte desse versículo e entender por que Paulo escreveu isso e o que ele tem a ver com a nossa vida. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós com o rosto desvendado ou descoberto, dependendo da tua tradução, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vou repetir. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando Paulo escreve esse texto, a gente precisa lembrar do contexto dele, claro, olhando os versículos anteriores, mas ele na verdade, ele está lembrando de uma história que aconteceu em Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo 34, quando Moisés sobe para receber pela segunda vez as tábuas da aliança. Se você lembrar do livro de Êxodo, ele recebe as primeiras tábuas da lei, e aí num momento lá, ele quebra as tábuas da lei. Deus chega para ele e fala assim, sobe lá de novo, faz lá 2 tábuas de novo, que eu vou escrever novamente as leis. Ele sobe para ter esse encontro com o Senhor. Ali Deus fala com ele face a face, e quando ele desce desse encontro, o rosto dele brilhava, o rosto dele resplandecia, e o povo fica com medo. O que vai acontecer? O rosto está brilhando, né? Ele já tinha tentado ver a glória do Senhor, e falou assim, ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Quem encontrar a minha glória, ou ver a minha glória cara a cara, morre. E aí Moisés desce, o rosto está brilhando. Talvez ele já tivesse compartilhado isso com o povo, talvez o povo ficou com medo, nós vamos morrer, o que vai acontecer? Ele conversa com os líderes, isso lá em Êxodo 34, ele conversa com os líderes, e aí ele coloca um véu sobre o seu rosto. E ele coloca um véu sobre o seu rosto, para as pessoas não ficarem com medo, para as pessoas, e toda vez que ele subia, o rosto brilhava, ele colocava o véu. O que Paulo está falando aqui, nos versículos anteriores, ele começa a falar que essa glória do Senhor, lá do Antigo Testamento, ele está falando, claro, para as pessoas que estavam na religiosidade, ele está falando para, na verdade, muitas pessoas que entraram na igreja como falsos profetas. A carta de 2 Coríntios, Paulo defende o seu apostolado, muitos falsos profetas tinham entrado na igreja, e aí ele está falando sobre isso também, e ele está dizendo assim, gente, toda vez que a gente vai para a religiosidade, toda vez que a gente vai para a lei, toda vez que a gente fica brigando com essas picuinhas, todas as vezes que você não ouve a voz do Senhor, todas essas vezes é como se você estivesse cego, é como se você colocasse um véu no seu rosto, você não enxerga, e a glória que o Senhor tem para mostrar é muito maior. E ele faz essa comparação de uma glória que se desvanecia para uma glória muito maior que Deus quer mostrar se a gente tirar o véu. E ele dá a entender ali, dizendo assim que Moisés, quando a glória ia se desvanecendo, quando a glória ia se perdendo, Moisés não tirava o véu. Ele não sabia, ele falava assim, o que vão pensar talvez? Então a glória estava se desvanecendo, a glória estava, o rosto já não brilhava tanto, mas Moisés não tirava o véu. Talvez por medo, talvez o que vão pensar de mim, talvez se vão me respeitar ainda, mas ele colocou o véu porque o rosto brilhava, enquanto o rosto brilhava, ele estava com o véu, o povo respeitava, o povo tinha medo, ele falava, e de repente essa glória que vai se desvanecendo, mas Moisés não tira o véu. O que dá a entender para nós aqui, Paulo falando, dizendo no versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O tema é transformação. Todos nós queremos ser transformados. Todos nós queremos mudar alguma coisa, que Deus mude alguma coisa no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vida. Todos nós temos algo. Se você está aqui, se você se arrumou, preparou, programou, priorizou esse tempo, é porque você sente essa necessidade de buscar a Deus, é porque você sente essa necessidade de transformação, é porque você quer que Deus continue a exercer a obra que Ele começou um dia na sua vida. Todos nós temos uma necessidade de transformação, e o que Paulo começa dizendo é que essa transformação passa
pelo rosto desvendado. Ou seja, nós precisamos tirar as nossas máscaras. Nós precisamos tirar as nossas máscaras. Enquanto nós estamos com véu, nós estamos cegos. Enquanto nós estamos com véu, nós estamos nos escondendo. Enquanto nós estamos com véu, nós estamos com máscaras, colocando um personagem, querendo mostrar para as pessoas algo que nós na verdade não somos, querendo mostrar para as pessoas algo que nós queremos um personagem, queremos mostrar para as pessoas um personagem, que na verdade nós não somos. E diante do Senhor, para essa transformação acontecer na nossa vida, nós precisamos tirar o véu, nós precisamos nos abrir, nos rasgar o nosso coração, a nossa mente e falar: Deus, este sou eu, aqui é o lugar onde você não precisa se esconder, diante da glória do Senhor. Ele sabe quem é você, Ele conhece a tua história, diante da glória do Senhor, você não precisa ser alguém que você não é. Diante da glória do Senhor você não precisa usar máscara, diante da glória do Senhor você não precisa fingir, diante da glória do Senhor você não precisa querer mostrar para as pessoas algo que você não é. Na verdade o ser humano aprendeu esse negócio de máscara desde cedo. Se você pegar a história do Jardim do Éden, Adão e Eva, quando eles desobedecem a Deus e percebem que estão nus, eles fazem o quê? Eles se escondem. E a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor descia toda a tarde para conversar com eles, para ter comunhão com eles. E a pergunta de Deus é: aonde você está, Adão? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Essa pergunta não é uma questão geográfica. Deus não estava brincando de esconde-esconde com eles. Deus já sabia onde ele estava. Deus é soberano. O que Deus queria saber é falar: Adão, até que ponto você chegou? Aonde você está, aonde você foi, aonde está o teu coração, onde você se encontra hoje, por que você desobedeceu, o que passa no teu coração, aonde você está, Adão? Você não precisa se esconder. Talvez Deus esteja perguntando para você hoje, aonde você está, como que você chegou aqui. Deus está perguntando, a que ponto você chegou, o que você está fazendo da sua vida? E a segunda pergunta, quando ele fala assim: Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Aí qual é a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. Olha a máscara. A mulher que tu me deste. Olha lá, você foi lá, criou, estava dormindo de boa, tranquilo, tirando o meu soninho. A mulher, aí ela pergunta para a mulher, qual é a pergunta? A serpente que o Senhor criou. E aí nós vamos cobrindo as nossas imperfeições e falhas e colocando máscaras. Aí você caminha um pouco mais na Bíblia, você vê o rei Davi. E aí o rei Davi, depois de ter adulterado, depois de ter matado Urias, Natã, o profeta, chega para ele, encosta nele e conta uma história. E a história era sobre ele, falando assim: ó, tinha um cara que tinha um monte de ovelha, um monte de cordeiro. E aí ele queria dar uma festa, e ele pegou de uma família tão simplesinha que só tinha um. E foi lá e matou e fez o cordeiro, e fez a festa para ele. Aí Davi coloca o quê? Uma máscara. A máscara de um rei honesto, a máscara de um rei bom. E fala: este homem tem que morrer. E aquele que pegou um cordeiro tem que ser restituído 4 vezes mais. E aí Natã, o profeta, vira para ele e fala assim: tu és o homem. Máscara. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de um personagem. Às vezes pessoas mais extrovertidas que dão risada, contam piada, brincam com todo mundo, estão se escondendo atrás talvez uma pessoa insegura, uma pessoa com medo. Muita gente é brava, ergue a voz, iracunda, briga com todo mundo, porque também se esconde, ou esconde uma pessoa insegura. Não quer que ninguém mexa com ele, não quer que ninguém fale com ele, não quer que ninguém aponte os seus problemas. Então é mais fácil ele ser um cara, né, que é agressivo, é um cara que exalta a voz, um cara que briga, porque daí ninguém fala com ele. Eu não sei do que você, ou como você tem se escondido, mas nós precisamos tirar as nossas máscaras. Se nós queremos ser transformados pelo Senhor, nós precisamos tirar as nossas máscaras. E quando fala de máscara, a palavra no grego, no hebraico, a ideia da ideia de hipocrisia, hipócrita.
é a ideia daquela máscara do teatro grego. No teatro grego, quando eles realizavam os monólogos, sabe aquela carinha do teatro grego que depois virou um símbolo de artes? Eles faziam um monólogo, então quando o camarada sozinho lá ia fazer um cara feliz, ou um momento feliz, ele pegava a máscara do feliz. Aí ele ia fazer um negócio triste, ele pegava a máscara do triste. E aí ele fazia um negócio de raiva, pegava a máscara do raiva. E assim ele ia dando o tom do monólogo ou o tom da peça. Muitas vezes quando nós pensamos em hipocrisia, em máscara, nós pensamos naqueles pecados que aos olhos humanos, não, aquele cara que tem vida dupla, é aquele cara que sonega imposto, é aquele cara que rouba de todo mundo e fica bonitinho na igreja, é aquele cara que tem amante e está lá com a família na igreja, e a gente fica imaginando só essa hipocrisia de pecados mais assim que aos olhos humanos, que nós achamos que são mais pecados que outros. A hipocrisia tem a ver quando nós manipulamos o tom da nossa vida. Quando nós queremos ditar o tom da nossa vida, manipulando pessoas, manipulando familiares, manipulando a igreja, e você vai dando o tom da sua vida, mostrando para as pessoas aquilo que você quer que elas pensem sobre você. Nós precisamos tirar as nossas máscaras. Sabe aquele negócio quando você está a família quebrando pau no carro e não sei o que, bababá, isso não acontece aqui, eu sei. Estou falando um exemplo, em outras igrejas, outros lugares. Mas aí está quebrando o pau, aí quando chega ali perto do estacionamento, aí todo mundo para. Ô Moacir, Deus te abençoe. Quem para no estacionamento, né? Conhece Moacir, Deus. Ou então quando chega aqui, está quebrando o pau ali, tal, aí vê os diáconos ali, quando vai subir a escada, o marido pega na mão da esposa assim, abre aquele sorriso e começa, paz do Senhor, irmão, começa a cumprimentar. Não dá risadinha, não dá cotovelada agora não, por favor, disfarça pelo menos, tá? Não vou saber. Mas se a gente fica, brincadeiras à parte, não é assim, a gente vai disfarçando, colocando máscaras, fingindo. Se nós queremos ser transformados pelo Senhor, nós precisamos tirar as nossas máscaras, nós precisamos tirar os nossos véus. Nós não, aqui na igreja é o local onde você não precisa usar máscara, aqui é o lugar onde você pode ser quem você é, porque Deus já te conhece, porque o Espírito Santo já conhece toda a tua história. Então nós precisamos tirar as nossas máscaras. Mas o texto continua: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A segunda parte tem a ver com contemplação. Nós precisamos aprender a contemplar o Senhor, porque esse processo de transformação, quando a gente tira a máscara, a gente vai para a realidade. E quando a gente vai para a realidade, muitas vezes nós não sabemos mais o que fazer, porque eu vivi tanto naquela máscara, eu vivi tanto naquele personagem, que eu não sei mais o que fazer. E qual é o processo de transformação? Eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa, e aí eu coloco um monte de coisa e eu não consigo. Nós precisamos, para a transformação, voltar. Eu vou dizer voltar porque nós desaprendemos. Nós precisamos voltar a contemplar o Senhor. E é interessante que esse texto fala assim, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha que interessante, contemplando como por espelho. Quando você vai no espelho, você vê quem? Quando eu vou no espelho, eu vejo o Zezé de Camargo. Não, brincadeira. Quando eu vou no espelho, você vê a sua imagem, não é? Você chegou no espelho, você vê a sua imagem. E ele fala assim, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Porque nós precisamos refletir a glória do Senhor. Isso tem a ver com o foco, depois que eu falar a imagem de Jesus. Nós precisamos refletir a imagem de Jesus. E ele fala, contemplando a glória do Senhor. Quando eu vou para o espelho, eu não contemplo mais a minha imagem, mas eu contemplo a glória do Senhor. Eu fico imaginando aqui, é como se fosse assim, Paulo querendo ensinar a igreja, o Senhor Jesus querendo nos ensinar hoje. Quando nós vamos para o espelho, eu quero a minha face, eu quero contemplar, é o meu ego, é o meu narcisismo, é o meu egoísmo. Então eu preciso aprender a contemplar o Senhor, porque hoje nós vamos para a igreja, ou escolhemos a igreja pelo que a igreja tem para me oferecer. Egoísmo. Essa igreja não tem um bom trabalho com jovens, e eu tenho filhos jovens, então essa igreja não tem nada para me oferecer. Eu tenho filhos pequenos, e o ministério infantil não tem a estrutura que eu quero, então eu não vou ficar nessa igreja. Nós escolhemos a igreja pelo que a igreja tem para me oferecer.
Eu vou para o Senhor para receber bênçãos do Senhor. Eu vou para o Senhor para experimentar os milagres do Senhor. Eu vou para o Senhor porque eu quero. E nós vivemos uma teologia hoje voltada para o ego, para o ser humano. Enquanto nós precisamos, por isso que eu disse, aprender, ou reaprender a contemplar o Senhor. Não tem a ver sobre o homem, tem a ver com o Senhor. Aqui a gente chama de culto, justamente porque não é para você, é para Deus. E tem gente que ainda termina falando assim, o culto não foi bom hoje. Não é a gente que determina se o culto foi bom ou não, o culto é para Ele. A gente vem aqui para cultuar o Senhor. Nós precisamos voltar a aprender a contemplar o Senhor. Contemplação tem a ver com aquela ideia de começo de namoro. Lembra o começo de namoro? Lembra do seu começo de namoro, quando você queria ficar junto. Acabou o assunto, não tem mais assunto, mas você não quer dar tchau. Sabe aquele negócio do quem namora por telefone, sabe? Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, ninguém quer desligar. Não, desliga você. Não, vai ser assim, não tem mais assunto, mas ninguém quer ir embora, porque você quer contemplar. Você não está preocupado com o que a pessoa tem para te oferecer, você não está preocupado com o que a pessoa vai falar, você não está preocupado com o próximo assunto, você não está preocupado com a economia mundial, você não está preocupado com a guerra no Oriente Médio, você está preocupado em ficar junto, porque você quer contemplar a presença, a beleza da sua amada, do seu amado. A gente desaprendeu a fazer isso com Deus. Deus é nosso amigo. Deus é o amado da nossa alma. Deus é o nosso bem maior, como nós vimos. E a gente muitas vezes só quer as bênçãos de Deus. Presta atenção, ou lembra nas tuas últimas orações. Quando tantas vezes a gente ora, pede em nome de Jesus, amém. Quantas vezes a gente deixa para orar no final do dia, já cansado, à noite, deitado no travesseiro, e aí você vai fazer aquela oração e você pede, a gente pede o tempo todo em nome de Jesus, amém. Nós desaprendemos a contemplar o Senhor. Contemplar a glória do Senhor é desfrutar da sua presença, é curtir a sua presença, é estar com Ele, independente das circunstâncias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. O que eu quero é estar na sua presença. Contemplação. O processo de transformação passa por contemplação. E aí ele fala, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. De glória em glória significa que é um processo. É um processo, não é da noite para o dia. É de glória em glória. É um processo. Muitas vezes nós nos cobramos e nós ficamos, até um sentimento de culpa. Puxa vida, eu não sou tão parecido com Jesus. Eu não sou esse cara que estão falando aí. Eu estou cheio de máscaras, eu preciso resolver. Calma, querido. É um processo. É um processo, é de glória em glória. E como diz Filipenses, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo agora outra carta, aquele que começou a boa obra é fiel e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um processo, Ele que começou. E esse processo chega aonde? Qual que é o alvo? Na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Isso aqui é muito sério. Nosso objetivo de vida é sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o teu objetivo de vida. Se você como cristão não sabia disso, você coloca agora, escreve na tua Bíblia, contracapa, escreve em casa, põe na imã de geladeira. O teu objetivo de vida é ser parecido com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Romanos capítulo 8, aquele texto, quando fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O 29 vai falar, aos quais de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que de antemão conheceu, aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece a tua história, aquele que conhece as tuas fraquezas, aquele que conhece o teu coração, aquele que te conhece desde antes do ventre da tua mãe, aquele que te conhece por toda a eternidade, Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele te amou, e Ele te escolheu para quê?
para serem conformes à imagem do seu Filho, para serem finalidade, objetivo, propósito. Você foi escolhido para ser a imagem de Jesus Cristo, você foi escolhido para ser como Ele, você foi escolhido para ser Jesus na cidade de Marília. Esse é o nosso propósito, querido. É por isso que nós caminhamos, é por isso que nós existimos, é por isso que nós respiramos. Você não existe para construir uma família, você não existe para deixar dinheiro para sua família, você não existe para cuidar da sua casa, você não existe para escrever um livro, plantar uma árvore. Você existe para glorificar a Deus, você existe para ser a imagem de Jesus, e você vai fazer isso sendo um bom marido, sendo um bom pai, trabalhando, sendo um bom empregado, sendo um bom patrão. Você vai fazer isso sendo um cidadão, mas você existe para refletir Jesus, para ser mais parecido com Cristo. Você existe para isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que essa é a ideia, porque Jesus deixou essa missão: vocês serão os meus embaixadores, vocês serão os meus representantes, vocês são os meus braços, vocês são o meu sorriso, os meus olhos, vocês estão na terra para me representar. Nós levamos Jesus Cristo. Nós devemos buscar essa transformação na sua própria imagem. E aí ele conclui dizendo: como pelo Senhor o Espírito. E aqui eu acho que é o que me acalma, porque quando eu olho para esse versículo, quando eu olho para essa história, eu fico imaginando que eu estou tão longe disso. Eu fico imaginando que eu estou tão distante de ser parecido com Jesus como Ele deseja, como Ele gostaria. Eu olho para a minha vida, eu olho para as minhas atitudes, eu olho para o meu coração, eu fico: Deus, eu preciso caminhar mais, eu preciso buscar mais o Senhor. E aí eu fico imaginando: Deus, como que o Senhor pensa, o que o Senhor está... E aí eu olho para isso, Deus falando: calma, aquele que começou a obra é fiel e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas ainda mais, quem faz a transformação, quem realiza essa transformação é o próprio Senhor nas nossas vidas. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É este Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai fazer a transformação na nossa vida. É o Espírito Santo que desenvolve. Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Ele quem efetua em vós, tanto o querer, quanto o realizar. Desenvolver a vossa salvação, no original a ideia de honra a tua salvação, cumpre a tua salvação. Você foi pago com alto preço, então honra isso. Você foi pago com um preço altíssimo, cumpra, faça valer a pena, porque é Ele quem faz na tua vida tanto o querer quanto o realizar. É Ele quem nos transforma. Eu fiquei lembrando de quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Evangelho de João capítulo 4. E quando ele se encontra com aquela mulher não conhecia, está ali ao meio-dia, e ninguém busca água ao meio-dia. Ela vai no meio-dia no poço buscar água. E eu tive o privilégio de fazer uma viagem missionária de 55 dias no meio do Amazonas. Há umas 6, 7 dias de barco da cidadezinha mais próxima. Então não tinha nada. E quando chegava ali 5h30, 6 horas da manhã, as mulheres e os homens iam para a beira do rio para começar a preparar a pesca, preparar o almoço, lavar roupa, já fazia tudo ali, buscar água, tudo de manhãzinha. E nesse período até da manhã, é quando tinha os relacionamentos. Então quando elas conversavam, já sabia quem estava doente, quem tinha saído, quem queria de repente ir para a cidade, ali ficavam conversando. Eu fico imaginando essa mulher, do Evangelho de João capítulo 4. Ela se encontrava ao meio-dia, e não de manhã, ela ia sozinha ao meio-dia, porque muito provavelmente ela era o assunto da manhã. Depois a gente descobre que ela já tinha tido 5 maridos, e o 6º já não era seu marido. Aquela mulher era rejeitada pelas outras.
Aquela mulher era totalmente excluída. E ela é excluída dentre um povo que já era excluído e rejeitado. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os samaritanos já eram excluídos pelos judeus. A história dos samaritanos é o seguinte: 700 anos antes de Cristo, quando a Síria invadiu Israel, ela se misturou com o povo judeu. E ali criou uma nação que não era sangue puro. 700 anos depois, olha isso, quando Jesus vem, essa turma que não era sangue puro, tinha sido misturada, era escorraçada, excluída, rejeitada, humilhada. E eles odiavam tanto que eles começaram a fazer igual eles faziam com os leprosos, porque eles consideravam impuro, tinha que morar fora do acampamento, tinha que morar em outro lugar. Quando um judeu passava na sombra de um samaritano, ele tinha que ir para casa tomar banho. Olha isso. Se ele passasse na sombra de um samaritano, e naquela época não tinha moto, carro, não era um negócio rápido para sair em casa e voltar. Se ele passasse na sombra de um samaritano, ele tinha que tomar banho. Se ele relasse pele com o samaritano, ele tinha que procurar um líder religioso para fazer um ritual de purificação, para voltar a se tornar puro, crente normal, judeu. Para evitar, judeu era expert em criar leis e fazer um monte de coisas, os religiosos da época, para evitar esse tipo de transtorno, para evitar essa confusão, essa perda de tempo, eles criaram o seguinte o ritual. Quando eles descobriam um samaritano, ou quando o samaritano chegava na porta da cidade, ele mesmo já gritava: impuro! Ele já gritava: impuro! Para ninguém ter que encostar nele, para ninguém ter que relar nele, para ninguém perder o seu tempo. E quando eles descobriam, então eles começavam a gritar: impuro, impuro, porque daí todo mundo se afastava e ninguém perdia o seu tempo. Essa turma era excluída, essa turma era rejeitada, essa turma era humilhada, e Jesus vai encontrar com uma mulher que é a rejeitada entre os rejeitados. E quando Jesus começa a conversar com ela e fala: chama o teu marido, ela fala assim: eu não tenho marido. E Jesus fala: bem disseste. Olha como Jesus vai tirando o nosso véu. Jesus é que vai dando essa oportunidade da mulher se abrir mais. Bem disseste, você não tem marido, porque 5 maridos você já tiveste, e o 6º não é teu marido. E aí Jesus começa a conversar com ela e fala assim: eu quero te oferecer a água da vida. E quando ela descobre, então resumindo a história, ela deixa o cântaro ali e ela entra na cidade. Toda aquela humilhação dela, os fracassos, talvez ela se sentisse culpada por 5 casamentos fracassados, e ela deposita os seus fracassos aos pés de Jesus, ela deposita a sua humilhação aos pés de Jesus, ela deposita a sua rejeição aos pés de Jesus, ela tira o seu véu, ela tira a sua máscara, ela fala: essa sou eu, mas ela volta para a cidade, da qual ela era rejeitada, da qual ela era excluída, mas agora ela volta para a cidade com a cabeça erguida, agora ela volta para a cidade com o peito estufado, porque ela pode dizer: eu conheci um homem que sabe da minha história, eu conheci um homem que conhece os meus fracassos, eu conheci um homem que sabe de toda a minha vida, e ele me amou, ele não me rejeitou, e ele ofereceu para mim a água da vida, porque Jesus fala: se você beber da água que eu te der, jamais você terá sede de novo, você não vai se preocupar com as coisas deste mundo. Se você conhece a minha glória, se você contemplar a minha glória, você não precisa das coisas deste mundo. Se você conhece a minha glória, você não precisa de riquezas. Se você conhece a minha glória, você não precisa de status. Se você conhece a minha glória, você não precisa usar máscara, você não precisa ter vergonha, você pode entrar na cidade. E aquela mulher se torna missionária. Ela começa a evangelizar, e a cidade vem conhecer Jesus, e a cidade vem conhecer a história, e a cidade se converte ao Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, mas para sermos transformados, nós precisamos tirar as nossas máscaras. Fecha os teus olhos. Eu não sei como é que você se encontra hoje, eu não sei como é que você está aqui. Mas eu sei de uma coisa: Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu coração, Deus sabe quem você é, Deus conhece as tuas tentações, Deus conhece o teu pensar, a tua palavra ainda não chegou na boca e Ele já sabe muito bem. Não tem como se esconder do Senhor.
Se você descer ao mais profundo abismo, ali Ele está. Se você subir às asas da alvorada, ali Ele estará também. Deus te conhece. Eu quero te convidar nessa noite a tirar as máscaras, abrir o teu coração para o Senhor, se entrega. Talvez você pense, mas eu não entendo ainda essa história, eu não entendo. Se entrega, porque muitas vezes nós retardamos o processo. Esse processo de glória em glória que Deus quer nos transformar, muitas vezes nós atrasamos, nós retardamos esse processo, porque nós ficamos ali presos às nossas máscaras, presos aos nossos mecanismos de defesas, presos a um personagem que nós criamos. Você não precisa se esconder da glória do Senhor. Diante da glória do Senhor, nós não precisamos nos esconder, nós podemos ser quem nós somos, porque Ele conhece a nossa história. Fale com Deus agora. Coloque para o Senhor os teus pensamentos, bons e ruins. Coloque para o Senhor. Coloque para o Senhor a tua impaciência. Coloque para o Senhor a tua ira. Coloque para o Senhor as tuas tentações. Coloca tudo para o Senhor agora. Não precisa se esconder e falar: Deus, esse sou eu. Eu não quero usar máscaras. Eu não quero ter um personagem. Eu não quero ser quem eu não sou. Deus me transforma. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vai orando, pode fazer a tua oração. Minha glória é Se você conhece essa música, faça dessa música a sua oração. Mas fale com o Senhor agora. E que diminua. Estão todos de olhos fechados. É só você e Deus. Senhor, é só você e Deus. Mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença. Você pode se colocar de pé? Vamos ficar de pé. E você pode então fazer dessa música a sua oração. Lembre-se disso. Agora é você e Deus. Você pode se esconder da liderança da igreja. Você pode se esconder dos pastores. Você pode se esconder até do seu cônjuge. Mas da glória do Senhor, diante do Senhor, nós não podemos nos esconder. Deixa Deus falar contigo agora. Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo,
meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora, diante da tua face, diante da tua glória, nós queremos nos apresentar e nos entregar diante do Senhor, Pai, porque não tem outra alternativa. O Senhor já nos conhece, e mesmo conhecendo todos os nossos fracassos, mesmo conhecendo o nosso coração, que é extremamente corrupto e enganoso, mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos acolheu, mesmo assim o Senhor nos usa, apesar de nós. Pai, muito obrigado pela tua maravilhosa graça, muito obrigado pelo teu imenso amor, muito obrigado pela oportunidade de transformação, de reconciliação que o Senhor nos dá. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Pai, nós colocamos diante do Senhor tudo que nós somos. Pai, nós não queremos nos esconder diante de Ti. Pai, o Senhor conhece o nosso pensar, o Senhor conhece o nosso falar, o Senhor conhece o nosso coração. Pai, vem e nos transforma, porque muitas vezes na nossa força nós não conseguimos. Quando nós tentamos a nossa força a mudança, nós fracassamos. Quando nós tentamos a nossa força, ou por estratégias humanas, as nossas mudanças, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos. Pai, vem e nos transforma, Deus. Pai, vem e faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Pai, nos transforma em nome do Senhor Jesus. Nós nos entregamos para Ti, para entrarmos nesse processo de transformação dia a dia, para sermos amanhã mais parecidos contigo do que fomos hoje, para sermos depois de amanhã mais parecidos ainda, e a sermos cada dia transformados na Tua imagem, na Tua semelhança. Pai, em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração de transformação para a Tua honra e para a Tua glória. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o consolo, a paz, o fruto, os dons do Espírito Santo e a transformação que só o Espírito Santo dá e realiza, estejam sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu pensar e sobre a tua família, sobre a tua casa, não só agora, mas por toda a eternidade, em nome de Cristo, amém e amém.